Esta semana foi marcada por uma decisão histórica que abanou os mercados por completo. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos invalidou a maioria das tarifas impostas por Trump, e isto mexeu com tudo. Basicamente, o tribunal decidiu que Trump não podia usar poderes de emergência para impor estas tarifas todas. E o resultado foi imediato. As ações dispararam, com o S&P 500 a subir e o Dow Jones e o Nasdaq também a fecharem em alta. Mas a confusão não acabou aí. Trump não ficou quieto e anunciou logo uma nova tarifa global de 15% para todos os países. E a Comissão Europeia já veio pedir total clareza aos Estados Unidos sobre o que é que vai afinal acontecer. Ou seja, apesar da decisão do tribunal, os analistas dizem que isto oferece pouco alívio imediato para a economia global. Ficamos com uma lista enorme de incertezas, nomeadamente que novas tarifas é que Trump vai tentar impor, se os fundos já cobrados vão ser devolvidos e o que acontece aos acordos já feitos. Passando agora para os earnings desta semana. A Walmart apresentou resultados com um crescimento forte durante a época festiva, mas a previsão para os próximos trimestres ficou abaixo das expectativas dos analistas. Este foi o primeiro relatório desde que o novo CEO, John Furner, assumiu o cargo em fevereiro. Já o Wayfair conseguiu algo que não se via desde 2020, o primeiro aumento anual nas vendas. E estamos a falar no momento em que o setor mobiliário está a passar por dificuldades com as tarifas, juros altos e fracas vendas de casas. A DoorDash teve uma semana atribulada, tendo primeiro caído depois de falhar as estimativas de receitas, mas depois recuperou 14% quando os investidores perceberam que os investimentos em AI e tecnologias estão a começar a dar frutos. Por falar em inteligência artificial, a Figma subiu 15% depois de mostrar que a monetização das ferramentas de inteligência artificial está a acelerar o crescimento e conseguiu manter as margens brutas, mesmo com mais pessoas a usar a ferramenta de AI generativa. E ainda no setor de software, a RingCentral e a Five9 recuperaram bem depois de semanas de quedas. O mercado estava preocupado que as novas ferramentas de AI fossem destruir os modelos de negócios destas empresas, mas os earnings acalmaram alguns desses receios. A Etsy também surpreendeu pela positiva e, apesar de ter falhado as estimativas de receitas e vendas de mercadoria, as ações subiram por causa de um acordo relacionado com a venda de um negócio ao eBay. A Nestlé apresentou um crescimento orgânico de vendas no quarto trimestre, que foi acima das expectativas, e anunciou planos para vender os negócios de gelados, tendo as ações subido 3%. Agora, uma questão que anda na cabeça de muita gente é: será que a AI é uma bolha? E numa entrevista interessante esta semana, um economista da Coface disse uma coisa que foi: só saberemos se a AI é uma bolha financeira quando estourar. E isto é relevante porque os mercados globais estão-se a comportar de forma interessante. O S&P 500 está a ficar para trás face ao mercado global pela maior margem em muito tempo. E só para tu saberes, desde janeiro de 2025, o mercado global mais que duplicou o retorno do S&P 500. No panorama geopolítico, a China está a jogar o long-term game, com um relatório da Reuters a mostrar como a China planeia dominar o comércio global depois de Trump sair de cena. E as tensões com o Irão continuam a pesar nos mercados, com o petróleo a cair 1% para os $71 por barril. No México, houve um enorme desenvolvimento, uma vez que uma operação militar matou o líder de um grande cartel. Isto agora tem provocado enormes ondas de violência pelo país. E, finalmente, sobre o conflito na Ucrânia, o líder da Hungria está a bloquear o empréstimo de 90 milhões de euros à Ucrânia, uma vez que o país parou o trânsito de petróleo para a Hungria. O ouro continua a ser o refúgio da eleição em tempos de incerteza, já que subiu para máximos de 3 semanas, beneficiando da queda do dólar após a decisão do Supremo Tribunal sobre as tarifas. Passando ao setor das criptomoedas, o Bitcoin está nos $66 mil e há um alerta interessante esta semana em que os analistas avisam que se os Estados Unidos atacarem o Irão, o Bitcoin pode sofrer uma queda significativa devido à volatilidade geopolítica. A BlackRock também comprou tokens Uni, que é da Uniswap, sinalizando um avanço institucional no setor DeFi. E outras boas notícias para o setor foi que o CEO da Ripple disse que há 90% de probabilidade de um projeto de lei sobre criptomoedas ser aprovado até abril nos Estados Unidos. E finalmente, os ETFs da SUI estrearam nos Estados Unidos, mas com volume fraco e baixa participação institucional. No que toca ao mercado acionista, o índice Buffett tem-se mantido abaixo dos 220 depois da última correção sofrida. E quanto ao índice do MED e da ganância, continuamos em níveis de medo, acompanhando assim a incerteza verificada nos mercados. Quanto à probabilidade de haver cortes nas taxas de juros da Fed, a probabilidade de se manterem iguais voltou a subir para perto dos 96%. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings a sair na próxima semana, com a CrowdStrike no dia 3, depois a Broadcom no dia 4 e por fim a Costco e GD no dia 5. Caso queiras saber mais estatísticas relativamente à GD, a outra ação, basta vir ao Yahoo Finance,
procuras a ação que tens interesse, neste caso a GD, depois estatísticas e consegues ver, por exemplo, o Enterprise Value to Revenue, o EBITDA, tens aqui também o Profit Margin, tens o Return on Equity, mais abaixo tens, por exemplo, o Total Debt to Equity, caso tenhas interesse, entre outras informações que podes ter interesse. Passando a Portugal, o PSI acompanhou as quedas europeias, com as construtoras Teixeira Duarte e Mota-Engil entre as principais perdedoras, e o grupo EDP a cair 1,6%. A Navigator e a Corticeira Amorim apresentaram lucros que desiludiram os mercados, mas não viram as ações cair. A indústria portuguesa do calçado está em Itália durante os Jogos Olímpicos de Inverno a tentar conquistar o mercado italiano das exportações depois de anos difíceis. E a Delta Cafés disse que metade do consumo de café em Portugal é feito em casa, sendo que no ano passado 80% era feito fora de casa e não antecipa subida nos preços de café. Segundo um inquérito interessante, as empresas portuguesas dizem que o mercado laboral é o principal entrave à sua competitividade, ainda mais do que os impostos. E para fechar, um estudo revelou que quase metade dos portugueses, 42%, considera que Portugal ainda não garante condições adequadas de justiça social ao acesso ao emprego. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.